Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Hobby RF Professor. Antes de mais nada, queria agradecer aí a todos que participaram aí das lives. Gravei uma live na sexta-feira, não deu muito certo, deu problema técnico, deu diversos problemas ali, então optei por disponibilizar o material gravado para vocês que eu vou fazer agora. Então a gente vai falar sobre IPsec e sobre WireGuard, tá bom? Vamos fazer uma abordagem rápida ali no início sobre a questão de VLAN que foi levantado na aula passada, então eu vou explicar para vocês ali rapidamente para que a gente possa ir já para a parte de IPsec e WireGuard, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos começar na parte uh, onde a gente tinha parado, né? Nós tínhamos parado nesse ambiente aí, então esse ambiente está totalmente funcional, conectado por VPN, então as VPNs estão tudo estabelecidas, certo? A gente está com os endereçamentos tudo conseguindo se pingar e tudo certo, a gente está fazendo a comunicação entre as filiais, tá bom? Então esse é o principal objetivo da VPN, né? Agora, só para agregar um pouquinho mais no conteúdo aí, né? Qual que é a ideia aqui? Rapidamente, só para explicar para vocês, né? É, Você recebe esse roteador da sua operadora, da Claro lá, por exemplo, né? Aí ele vai lá, te fornece um barra 29, né? E aí o cliente lá que recebeu isso aqui, ele disse, não, eu preciso de outro link. Aí tu vai lá e contrata o link da TIM, por exemplo, e coloca lá na rede do cara lá. E aí o cara disse assim, não, eu tenho meu firewall lá, e aí meu firewall, ele tem apenas duas interfaces. Ele tem a interface LAN e a interface WAN, certo? Então ele tem só essas duas interfaces. O que tu vai ter que fazer, né? Essa interface WAN, tu vai ter que dividir ela em duas, tá? E aí quando a gente divide uma interface em duas, a gente utiliza um recurso chamado VLAN, né? Então a gente vai utilizar um protocolo, né? E esse protocolo ele vai nos permitir dividir a nossa rede em duas redes, né? Através da camada 2. Então a gente vai ter que incluir um equipamento aqui, tá? Um switch aqui no meio. Ó. Então a gente vai incluir um switch aqui. Esse switch ele vai estar dividido em dois, certo? Um lado vai atender o switch da Claro e um lado vai atender o switch aliás, o roteador da TIM. Né? Então a gente vai ter duas redes no mesmo switch. É para isso que a gente acaba utilizando switches gerenciáveis, tá? Lembrando que para fazer esse tipo de configuração a gente precisa de um switch, tá? Ele é layer 2, o layer 2, tá? Só que ele tem que ser gerenciável, né? Aí o pessoal fala assim, tem que ser layer 3, camada 3. Não, camada 3 não precisa, ele tem que ser camada 2 porque a VLAN ocorre na camada 2, tá? Então, vamos lá, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer. Primeiro, tá? Vou desligar esses equipamentos aqui. Aí, desligando esses equipamentos, enquanto ele está desligando, vou adicionar um nó aqui. E o que eu vou adicionar, né? Vou adicionar um Cisco switch, né? Vou adicionar um switch Cisco, então vou botar um S aqui de switch. Vou trocar a imagem para switch. Certo? O meu switch vai ter um grupo de 4 portas, um switch pequeno, né? E ele vai ser um camada 2 ali, ó, layer 2, tá? Então, beleza, tá aqui o switchzinho. Vou interromper a conexão ali entre o firewall e o roteador e vou fazer as devidas conexões. Então, vou trazer meu firewall para cá e aí meu firewall vai estar conectado da seguinte forma. Primeira conexão, 00, vai ser entre ele e o firewall, né? Entre o switch e o firewall. 0 e 1 vai ser entre o meu switch e a Claro, por exemplo. E 02 vai ser entre a TIM, por exemplo, né, um segundo link ali que ele contratou, e o switch. Então, beleza, ficou ali, né, 01 para Claro, 02 para esse azul, que é a TIM, e o 00 para o Fire. Vou mandar ligar os equipamentos. E aí o que acontece, né, pessoal? Se a gente não utilizar VLAN aqui, a gente não vai conseguir criar interfaces com o mesmo endereçamento de IP ou com endereçamento de IP na mesma rede, vai dar problema. Tá? Então a gente precisa dividir essa rede em duas, né, utilizando o protocolo de VLAN. O que acontece aqui também, né? A gente tem que entender que esse canal aqui e esse aqui, tá? Eles não vão trafegar VLAN, ou seja, não vai ter VLAN aqui, tá? Aqui não vai ter VLAN.
mas na porta que vai chegar a conexão, ela vai estar marcada com a VLAN, tá? Assim como a porta da opção de baixo vai estar marcada com a VLAN. Já este lado aqui, ó, esse lado de conexão com Firewall, pera aí que o fio está me atrapalhando aqui, esse lado de conexão com Firewall aqui, esse aqui, ele vai estar marcado as VLANs e vai ser trunk, ou seja, vai passar tudo que é VLAN que eu quiser que passe ali dentro daquele canal ali. Então, como eu vou criar VLANs, eu vou mandar passar VLANs ali naquele canal ali, certo? Então, eu vou criar em cima aqui uma VLAN chamada VLAN 10 e aqui embaixo uma VLAN chamada VLAN 20, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos fazer a configuração disso aí. Então, vou lá no switch, tá? E no switch eu vou dar um enable, vou dar um conft, certo? E vou começar as configurações. Vou começar por onde? Vou começar pela interface E0/0, que é a de comunicação com o firewall, né? Que tem que ser trunk. Então eu vou dar um switch port trunk encapsulation .1key, né? Para habilitar o protocolo de encapsulamento de VLAN, certo? Então habilitei na interface 00. Agora eu preciso dizer que ela é uma trunk, certo? Switch port, opa, faltou aqui switch port mode trunk, certo? Então habilitei o trunk na interface, né? E dou um switch trunk allowed VLAN e aí digo quais as VLANs que vão ser aceitas naquele trunk, naquele canal ali. Vai ser a 10 e a 20, tá? Então beleza, da 10 a 20, certo? Então essas são as VLANs que vão passar no canal ali. Beleza, está configurado a comunicação entre o firewall e o switch, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou na int 0/1, que é a interface de cima, que vai ser da VLAN 10, tá? Faltou aqui, int e0/1. Beleza, então entrei na interface int e0/1 e agora eu vou dizer, né, switch port mode access. Por que access? Porque ela não tem tag na VLAN, ela vai estar só dentro da VLAN, certo? E agora eu digo assim, ó, switch port access VLAN, é a de cima, né? VLAN 10, certo? Esqueci de criar as VLANs. Vamos voltar lá então. Como é que eu faço? Exit VLAN 10 e VLAN 20. Vou criar as duas VLANs junto. Aqui eu poderia dar um nome, eu não vou dar nome nenhum. E aí eu vou lá agora de novo. Int e0/1, tá? Switch port mode access, switch port access VLAN 10, certo? Vou para outra interface, a interface de baixo agora, né? Int e0/2, switch port mode access, switch port access VLAN 20. Pronto. Habilitei o que? As VLANs, né, em cada interface, na de cima e na de baixo, e habilitei o trunk na interface 0. Agora eu preciso dizer que quem é os IPs que vão passar por aquela VLAN dentro do pfSense. Então agora entra a parte do pfSense. Vou fechar aqui a parte do switch, vou dar um end aqui, ó, e um WR para salvar, certo? E vou fechar o switch aqui e vou para o pfSense. Então abri o pfSense. E aí estou com o pfSense aqui. Beleza, dentro do Firewall aqui então, né, o que eu vou fazer? Vou entrar na opção 1 e vou atribuir as VLANs à interface. Então, primeiro ele pergunta ali, né, deseja utilizar VLANs? Aí eu vou dizer que sim, né? E aí ele pergunta se eu quero prosseguir, e aí ele me pergunta qual a interface que vai ter VLAN. Vai ser a VTNet 0, certo? Qual é a VLAN que vai trafegar por essa interface? Vai ser a 10, certo? E a 20, certo? Então, aliás, não dá para você colocar as duas juntas, não é que nem o switch Cisco, tá? Então eu vou pegar a interface que eu quero utilizar, VTNet 0, e aí vou colocar qual é a VLAN, 10. E agora ele pergunta de novo, eu vou dizer VTNet 0. Por que ele perguntou de novo? Para mim poder adicionar uma outra VLAN mesma interface, porque é uma interface com duas VLANs, certo? Então VTNet 0, e aí adiciono a segunda VLAN, 20, certo? E aí agora eu só dou um Enter e ele vai me perguntar a associação das interfaces novamente. Então percebam que apareceu ali, ó, além das interfaces que eu já tenho, que é a VTNet 0 e a VTNet 1, apareceu a VTNet 010 e a VTNet 020, tá? Descontando aquelas da VPN ali, que é porque o serviço do VPN está rodando. Então ele me pergunta, quem é a minha interface WAN?
A minha interface WAN antes era VTNet 0, agora é VTNet 0.10, certo? Quem é minha interface LAN? Continua a mesma, VTNet 1. Quem é minha interface opcional? Eu tenho uma interface opcional? Tenho. É a VTNet 0.20. E aí dou um Enter, certo? Dou um Proceed e vamos ver o que acontece, tá? Esses erros de ARP é normal, porque o equipamento está conectado já com endereçamento de IP, então ele não está entendendo a troca ali, mas ele um pouco ele para de fazer essas mensagens aí, tá? Tem que esperar um pouquinho e ele vai parar de fazer essas mensagens aí. Beleza, parou de dar as mensagens, então, né, pessoal? Aí o que eu preciso fazer? Observem que a VTNet 0.10 já associou com o endereçamento de IP que a gente já tinha, que era o 203.0.113.130. Então eu posso utilizar ele para fazer a configuração, eu posso fazer pelo texto, tá? Vamos ver se a gente consegue acessar agora ele através do endereçamento de IP aqui, que é o 203.0.113.130. Se a gente não conseguir acessar, o que a gente tem que fazer, né? Pode ser que o firewall esteja bloqueando, então a gente entra na opção 12, Playback Enable LOL 1 para testar e verificar se a gente consegue acessar o firewall. Agora a gente consegue acessar. Percebam que agora eu estou acessando o firewall, ele está ali, né, com o IP 203.0.113.130. Vou nas regras de firewall aqui para verificar como é que tá ali, ó. As regras de firewall estão criadas, né, apenas um problema que deu no pfSense ali, que ele não entendeu que estava para acessar, mas ok. Aí agora o que eu faço, né? Eu venho em interfaces, vou na opcional aqui, vou habilitar a interface opcional, que é a VLAN 20, né? E aí vou colocar os IPs que a operadora me forneceu. A operadora, neste caso, ela me forneceu o 203.0.112.138, tá? Barra 29, certo? E qual que é o gateway, né? O gateway dessa interface é o 203.0.112.137. Apareceu ali porque eu já tinha configurado antes. Dou um apply, certo? Se não, era só colocar ali, né? Dou um apply e aí eu já tenho a segunda interface funcionando dentro do meu pfSense. Então eu posso vir aqui e fazer um teste, por exemplo, ping 203.0.112.137 para pingar o meu roteador. Então eu já consigo, né, ter duas interfaces de rede, aqui ó, status interfaces, né? Eu consigo evidenciar duas interfaces de rede dentro do meu pfSense, onde eu posso fazer entrada e saída de tráfego de internet, tá? Então, essa é a configuração que a gente faz para ter duas interfaces utilizando uma interface física. Feito isso, então, né, pessoal, está configurada as minhas VLANs, então o ambiente ficou assim, ó, eu fiquei com duas interfaces. Vou deixar essa aqui que não vai fazer diferença para o ambiente de IPsec, até é melhor para a gente poder ter mais exemplos, né? Então, agora a gente vai entrar na parte de configuração do IPsec efetivamente, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou excluir as OpenVPN, tá? Então, vou lá, vou excluir as OpenVPN que eu tenho para não dar conflito, né? Não haver nenhum tipo de confusão. Vou lá em todos os meus firewalls e vou excluir as minhas OpenVPNs, tá? Então, service, OpenVPN e vou em clientes e excluir as minhas OpenVPN. Vou fazer o que também? Vou em rules e vou tirar as entradas de OpenVPN dos rules, tá? Para não ficar a porta aberta no meu firewall. Não preciso de porta aberta além do necessário, né? Então, vou lá e vou tirar as regras de VPN. Aí dou um apply aqui e vou em firewall rules nos demais aqui e verifico se tem alguma porta aberta. Não vai ter nenhuma porta porque eles não são servidores de VPN. Beleza. Feito, tá limpo o firewall, como se tivesse chegado agora, né? E aí eu vou fazer o que? Vou configurar o IPsec. Então vou lá em VPN, OpenVPN, não, VPN, IPsec, e aí vou em túnel aqui, né? Vou adicionar uma fase 1. O VPN é dividido, o IPsec é dividido em duas fases, fase 1 e fase 2. Fase 1 é a fase de conexão entre servidores, ou seja, servidor A, Rio de Janeiro, por exemplo, com servidor B, Rio Grande do Sul. Tá? Essa é a fase 1. Fase 2, conexão da LAN do Rio de Janeiro com a LAN do Rio Grande do Sul, por exemplo. Tá? Então, vamos lá, né? Conexão VPN RS, tá? RS não, São Paulo.
Beleza. VPN São Paulo. Aí o que acontece? Ele tem o protocolo de funcionamento dele, né? E aí eu tenho que dizer, além do protocolo, eu tenho que dizer quem é meu gateway remoto, ou seja, qual é a minha conexão remota. Então, o VPN IPsec ele funciona ponto a ponto, assim como o OpenVPN quando está trabalhando com peer-to-peer, tá? Então, eu preciso dizer quem é a minha outra ponta. Por exemplo, o Rio de Janeiro, aliás, São Paulo é 0, 112, 130, tá? Aqui eu preciso dizer o quê? Quem será meu identificador, que é meu IP de rede, né? Minha IP de interface externa, né? E aqui eu tenho que colocar uma senha, certo? Eu posso gerar essa senha ou eu posso colocar uma senha aqui, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 para teste, tá? Beleza? Isso é só o que eu preciso para poder fazer funcionar a VPN do IPsec, para a parte de conexão ponto a ponto inicial, ou seja, fase 1. Né? Algoritmos tem que ser exatamente os algoritmos que está de um lado, tem que estar do outro, tá? Então vou lá, salvo e estou com a fase 1 pronta num lado. Vou adicionar a fase 2. O que é a fase 2? Clico em adicionar. Vamos lá. Rede remota São Paulo, por exemplo. E aí eu vou em... O que eu tenho que colocar aqui na fase 2? Eu tenho que colocar qual é a minha rede local. Então, LAN subnet. E aqui eu tenho algumas opções. Eu posso dizer a minha rede remota, né? Então eu vou lá e coloco a minha rede remota de São Paulo, que é o 926810/24, e aí dou um salvar, certo? Então eu tenho a opção da minha rede mais a minha rede remota na fase 2, certo? Então beleza. Essa parte é a primeira parte. Vou no São Paulo e vou fazer exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado. Então eu vou em VPN, IPsec, né? Adiciono um túnel e aí eu vou colocar aqui VPN RS, tá? E aí eu coloco aqui quem é meu gateway remoto, 203.0.113.130, certo? Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, beleza? E aí adiciono a fase 1. Agora eu preciso adicionar a fase 2. A fase 2 é VPN RS. Qual é a minha LAN local e a minha rede remota? A minha rede remota de Rio Grande do Sul é 00/24. E aí dou um salvar, certo? Com isso eu tenho fase 1 e fase 2 nos dois lados envolvidos. Então eu vou lá em status IPsec, nos dois firewalls, status IPsec, e aí eu observo que eu tenho a opção conectar P1, P2, tá? Então ele vai conectar a fase 1 e vai conectar a fase 2. E aí a gente vai ver que ele vai estabelecer a conexão, né? E se a gente vier aqui em rotas, certo? A gente vai ver que a gente não tem a rota da rede remota. E aí vamos ver se a gente consegue pingar, tá? Vamos abrir aqui o firewall, não esqueça, sempre quando cria uma interface nova, cria um firewall aqui. Então eu preciso vir em IPsec, adicionar regras para liberar todo o tráfego dentro do IPsec, isso não é uma interface WAN, tá? Aí eu venho aqui no outro firewall, no firewall de São Paulo, e faço a mesma coisa. IPsec, adicionar regras, N, e aplico. E agora eu vou tentar fazer o ping, né? Então, ping para a rede 92.68.0.1 a partir de São Paulo. Pingou. E agora, diagnóstico, ping 192.68.0.1. E aí ele... Opa, 01 é ele mesmo. É 11. E aí ele vai efetuar o ping também, certo? Mesmo não tendo rota, por quê? Porque ele estabelece o túnel, né, entre as duas pontas, e a cada pacote que ele envia, ele analisa essa informação de rota e ele sabe que ele tem que enviar os pacotes para aquele alvo lá. Então aqui, ó, por exemplo, tá? Eu sei que... Eu estou insistindo em OpenVPN, IPsec. Tá ali, ó. Então eu sei que a minha rede remota é 192.68.0.0 e no Rio Grande do Sul eu sei que a minha rede remota é 192.68.1.0, né, /24.